Geralmente, geralmente a gente me pergunta assim, como é que é essa coisa de agora não precisar encarnar mais, né? Lembrando que a gente sempre fala aqui, né, que o nosso propósito é justamente não precisar encarnar mais, não entender a espiritualidade como esse jogo, né, um jogo que a gente chama campânula ali, campânula, né, de que a gente precisa sofrer e voltar para pagar coisas, né? Então, uma coisa muito interessante, ou um exercício muito importante para a gente entender esse nível e para a gente se desligar dessa carga, né? Por que muitas pessoas perguntam ainda assim, mas eu tenho quase certeza que eu tenho que voltar, dizem assim, porque carregam ali algumas culpas, né? Aquela velha história, tem culpa no cartório, isso aí, né? Dizem assim? Pois é. Então, agora imaginem o seguinte, então, vamos colocar aqui uma historinha, vamos imaginar, vamos visualizar aqui, vamos usar a nossa mente abstrata aqui para criar uma situação, né? Até quem quiser fecha os olhos aí ou simplesmente desliga aí tudo que tiver em volta assim que possa atrapalhar. Vamos nos concentrar numa ideia que até eu não tive tempo para escrever aqui, mas eu vou tentar colocá-la aqui para vocês da seguinte forma, assim. Imagina que vocês morreram, né? Aí vocês morreram e aí vão até fazer de conta, assim, né? Fazer de conta, assim, para gente entrar aqui. Até tem antes de fazer de conta, tem um filme nacional até que é aquele O Alto da Compadecida, né? Que um dos personagens morre e aí ele vai lá, encontra Jesus e Nossa Senhora lá e tem todo um julgamento. Então, é mais ou menos essa ideia, assim. Então, imagina que vocês, de alguma maneira, morreram, estão lá do outro lado, e aí, desse outro lado, o que vocês vão encontrar? É o julgamento, né? Um julgamento. E esse julgamento aí, imagina assim, tem lá todos os santos, ou mestres, tudo que vocês quiserem imaginar que vocês acreditam, estão ali. Né? O mestres, anjos, sei lá. Tudo que vocês acreditam agora está ali. E aí vai ter o julgamento. E esse julgamento é o seguinte, né? Chega lá, os santos estão em volta, e aí eles começam a contar todas, mas absolutamente todas mesmo, todas as coisas, todos os fatos, todos os teus pensamentos, assim, tudo vem ali, né? Tudo aquilo que tu pensou, assim, que tu julgou da outra pessoa, aquilo que tu nem quer revelar, que a gente nem vai falar aqui, porque é só tu que sabe, né? É só tu ali que sabe, só tu, só cada um de nós, né? Que nem dizia ali o Sartre, né? Que da minha pele para dentro, só quem sabe o que eu sinto sou eu. Nesse caso aqui, então, a gente vai pegar isso da pele para dentro aqui, e aí a gente sabe que tem muita coisa ali que a gente não fala para ninguém, né? Que é tudo escondido. E isso, inclusive, é muito importante de a gente analisar antes de continuar na visualização, fazendo aqui uma partezinha. Naquele livro ali, Uma Nova Consciência para uma Nova Humanidade, a primeira coisa que a gente coloca ali, o primeiro capítulo é sempre o da verdade, né? E a verdade, ela é a verdade prática, né? A verdade da vida, a verdade diária, aquela verdade onde a gente diz assim, ó, eu falo a verdade, ou seja, me perguntam, o que eu tenho aqui nessa garrafa? Eu digo, é água, né? Não é outra coisa que não água. Né? Mas tem coisas que às vezes a gente sabe que as pessoas não falam. Então, por exemplo, você podia estar tomando uma outra coisa e diz que é água quando era outra coisa, né? E dentro de nós mesmos, às vezes a gente também faz pequenas mentiras, né? A gente faz pequenas dissimulações de coisas. Imagine então que a gente está aí nesse lugar, né? Morreu ali, e estão começando a contar todas aquelas coisas escondidas lá. Sabe aquelas coisas que a gente nunca falou mesmo para ninguém, né? Então isso aí está sendo exposto ali agora, né? Imagina uma coisa bem que, sei lá, de uma pessoa assim, às vezes até bem conhecida ali que tu julgou, fez, né? Ou então pensou assim, né? Teve aquele sentimento assim bem e nunca contou, né? Aquilo que tu realmente queria. Que aliás a maioria das relações ela é feita dessas pequenas coisas escondidas, omitidas, né? E essas pequenas coisas omitidas, elas fazem mal extremo, né? Porque são, na verdade, as grandes mentiras. As grandes mentiras são as omissões que a gente faz nas relações, né? Que elas não permitem que as coisas fluam de uma maneira total, absoluta e como deveria ser. Então,
As relações, em geral, elas são baseadas em omissões que são, na verdade, mentiras profundas. E essas, quando a gente está aí nessa hora do julgamento, aí desse julgamento aí lá no teu céu aí, no teu céu que tu tá imaginando, isso aí tá sendo colocado na frente, né? Tudo aquilo que tu fez e não contou para ninguém, tudo aquilo que de alguma maneira tu gostaria de ter feito de uma maneira diferente e não fez, está sendo colocado aí na tua frente. Então, o que tu sentiria nessa ocasião aí? Que vergonha é essa, né? Que, não imagina, nunca pensei que alguém pudesse saber disso, agora tô sabendo. Não, porque tu pode ter morrido, mas a tua consciência tá ali, então tu tá sentindo essa vergonha agora aí, porque tá sendo exposto aquilo que tu nunca pensou que isso pudesse estar sendo exposto. Tá imaginando isso? Tá sentindo? Tá sentindo? Então agora, então essa vergonha, o que essa vergonha vai fazer por ti, né? O que essa vergonha vai despertar em ti? Ela vai despertar em ti uma seguinte: eu preciso voltar lá, para corrigir isso, porque a única maneira, me dá uma chance de eu voltar lá para corrigir isso. Tu vai perguntar assim, tu vai querer isso? Vai dizer assim, eu preciso voltar lá para corrigir isso. Eu preciso. E eles vão dizer assim, não, tem um jeito. Tem um jeito, tu vai agora, tu volta lá, mas tu não vai poder lembrar, porque se tu lembrar, não vai ser a mesma coisa. Tu vai ter que vai ter que entrar lá e vai ter que conviver com essas mesmas pessoas, e aí tu, de alguma maneira, tu vai ter que conseguir vencer. Senão tu vai voltar aqui, e tu volta aqui e a gente vê o que tu fez, senão tu vai ter que voltar mais uma vez aí, né? E tu vai dizer assim, não, eu quero mesmo, eu preciso fazer isso, sim, claro, porque essa vergonha foi tão grande que ela vai te motivar a tu querer voltar para a mesma coisa ali para pagar, porque tu nunca imaginou que alguém pudesse saber essas coisas que tu acha que tu guardou ali dentro, né? Então, se a gente analisar isso bem, esse é exatamente o mecanismo que é colocado para nós lá do outro lado, né? Para aqueles que acreditam na situação do karma e dessa enrolação que a Campânula, né? Os mestres da Campânula fazem lá naquele outro lado. Então, essa historinha é uma simulação, óbvio, mas ela nos coloca justamente, né? Ela nos coloca assim, ó, de cara com a situação que, assim, não adianta tu querer esconder algo, tá? Que isso vai se manifestar de alguma forma no teu corpo, como uma situação de descontrole, de doença, de desequilíbrio, né? Ou isso vai se manifestar também como desequilíbrio nas tuas relações. Tu não vai conseguir ter relações plenas, saudáveis, se tu começa a omitir essas coisas que estão ali, né? Da minha pele para dentro, só eu que sei. Boa coisa da ideia do Sartre, né? Bem, agora, vamos pensar uma outra coisa, agora, né? Agora a gente vai pensar uma outra coisa. Como que eu faço, então, para aliviar isso? Vamos pensar isso? Como que eu faço para aliviar isso? Como que eu faço para, então, eu suportar isso ou me livrar disso, né? Aliviar, suportar ou me livrar, né? Como que eu faço? Então, isso aí é um exercício de uma vida inteira, pegar essas coisas e se exercitar no sentido de que eu preciso me livrar, eu preciso dissolver isso, né? Como é que a gente faz isso? Como que a gente faz isso? Num primeiro momento, num primeiro nível, a gente tem um exercício fantástico, que é aquele das resoluções profundas, né? Aquele exercício das resoluções profundas, o que a gente faz ali? A gente leva essas situações lá para dentro. A gente conversa com essas situações e mesmo que de alguma maneira eu não consiga, ou não tenha força, ou não tenha coragem para dizer exatamente aquilo que eu penso para uma outra pessoa, eu posso levar isso para dentro de uma bolha daquelas ali, uma conversa, e ser extremamente fiel, assim, ser extremamente verdadeiro comigo mesmo e com aquela situação e tentar ao máximo dissolver aquilo ali, porque senão eu vou ter que fazer isso lá do outro lado e aí pode não ser tão legal, né? Isso é também aquilo que a gente fala lá como um exercício daquela página, a página 300 do livro azul. Eu vou até mostrar aqui, antes da gente continuar, né? Só para a gente ter a página 300 do livro Conversando sobre Monchan. Deixa eu partilhar aqui com vocês, só para a gente chegar ali, para vocês
assimilarem essa página. Eu sei que muitos já viram, já leram 300 vezes a página 300, mas eu quero colocar igual aqui, deixa eu digitar aqui 300. É essa aqui, página 300 do livro Conversando sobre Moitian, e é esse tópico aqui, o Y, né, do outro lado da vida e além da campânula. Isso aqui é aquele exercício que a gente tem que fazer diariamente, é o exercício, é o novo exercício de como eu quero a minha vida depois dessa vida, tá? Que eu não, na verdade, o que eu quero como depois dessa vida? Eu quero é me livrar dessas coisas todas que nos colocam como armadilhas, né? A espiritualidade antiga, ela é na verdade uma grande armadilha, né? Ela nos faz justamente não por não resolver essas situações assim e por deixar essas coisas lá guardadas, né? Achando que não, ou a energia ou a espiritualidade vai resolver isso, quando na verdade não. Quem resolve essas coisas somos nós mesmos, de alguma maneira. E se a gente tem essa vergonha quando chega lá do outro lado, a gente vai resolver exatamente dessa maneira. Então, se a gente resolver isso aqui, a gente não precisa chegar lá naqueles seres lá que vão fazer esse jogo, né? A gente vai para uma outra vibração completamente distinta, tá? Então, essa era uma ideia que eu queria muito colocar aqui para vocês, assim, né? Como que são esses jogos que às vezes a gente cai sem querer, né? Tá? Então era mais ou menos isso aqui. Espero que tenham entendido e gostado, né?